Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Hoje vamos falar sobre sangramentos uterinos anormais. A menstruação é uma referência sempre para as mulheres de que a sua saúde está normal. A falta dela ou o excesso pode representar doença e sempre é motivo de queixas nas consultas ginecológicas. Os sangramentos uterinos anormais podem acontecer em todas as idades, desde o bebê pequeno até as pessoas mais idosas. Nas crianças bem pequenas, após o nascimento, existe uma queda no fornecimento, ou seja, existe uma interrupção no fornecimento de hormônios femininos, estrógenos e progesteronas que existiam dentro do útero e que após o nascimento não existem mais. Essa interrupção da progesterona e do estrógeno pode causar sangramentos e esses sangramentos são geralmente em pequena quantidade e que não representam problemas de saúde para os bebês. Geralmente 1 ou 2 dias suja a fralda um pouquinho e isso não é doença, isso passa e isso fica bom sem medicamento. Na criança, um pouco maior, existem outras causas muito importantes de sangramento. Por exemplo, o corpo estranho. Muitas vezes as crianças colocam corpos estranhos dentro da vagina. Certa vez eu atendi uma criança que colocou um caroço de feijão dentro da vagina e isso estava causando corrimento e sangramento. Algumas outras doenças, como as verminoses, também podem causar irritações vaginais e sangramentos na criança. O trauma é uma causa frequente de sangramento nas crianças e é importante as mães ficarem atentas porque as crianças quase sempre são muito vulneráveis a abusos sexuais que ocorrem quase sempre dentro das suas próprias casas e muitas vezes praticados por pessoas da mais autoconfiança do casal, da mãe e do pai. Então fique atento quando a sua criança apresentar algum sangramento vaginal, pense que pode ser um dos motivos, ou seja, uma das causas ser o abuso sexual. As infecções urinárias e infecções vaginais também podem causar pequenos sangramentos vaginais que, quando tratadas, elas devem cessar. O prolapso uretral também são pequenas alterações na uretra que são congênitas, ou seja, as crianças nascem com essas alterações uretrais e que podem ser motivo de pequenos sangramentos e que muitas vezes são identificadas quase sempre pelo exame clínico perfeito ou por exames de imagem muito mais simples. Algumas crianças apresentam tumores. Um dos tumores, o sarcoma botrioide, é um tumor sólido que pode ocupar a vagina e ser motivo de sangramento. Graças a Deus, esses tumores são relativamente raros, mas quando a criança tem sangramento, também devemos pensar na ocorrência de tumores. Tumores, por exemplo, do ovário, que podem produzir hormônios, e esses hormônios podem estimular o útero precocemente e causar sangramentos uterinos anormais. A respeito dessa irregularidade hormonal, muitas das crianças podem sofrer interferências, alterações no eixo hipotálamo hipofisário e isso leva à produção de hormônios de estrógeno e progesterona em grande quantidade e em idades muito remotas e isso faz com que as crianças possam menstruar antes do tempo e ter seus caracteres sexuais desenvolvidos antes da idade, o que nós chamamos de puberdade precoce. As contaminações da vagina, seja por verminoses, seja por corrimentos, seja por uso de produtos como sabão, ou deixar sabão na fralda, sabão nas roupinhas da criança, isso pode causar irritações vaginais e pode ser motivo de sangramentos ainda na infância. Na adolescência, os sangramentos vaginais são mais frequentes e a anovulação pela imaturidade do hipotálamo, ou seja, os ovários estão aprendendo a funcionar e essa
dificuldade, esse aprendizado do funcionamento dos ovários faz com que existam flutuações na produção de hormônios, especialmente do estrógeno e da progesterona, e isso faz com que essa alteração possa vir representada em forma de irregularidades menstruais. Algumas doenças hematológicas, como as púrpuras, até mesmo as doenças deficiências de fatores de coagulação, podem se manifestar nessa idade de criança através de irregularidades menstruais. Portanto, nem toda irregularidade menstrual é vinda de doenças somente do útero e das partes ginecológicas. Pode vir, inclusive, das partes hematológicas, como as alterações hormonais secundárias produzidas por fatores de coagulação, ou seja, as alterações hematológicas de coagulação e que podem vir em forma de menstruação. Afecções endócrinas, problemas de tireoide, às vezes as crianças, a mesma adolescente, apresentam alterações hormonais como o hipotireoidismo, o pouco funcionamento da tireoide. E esse pouco funcionamento da tireoide pode levar também a sangramentos uterinos anormais. A criança quase sempre apresenta, o adolescente, né, quase sempre apresenta sono, às vezes a gente interpreta isso até mesmo como preguiça. Estresses psicológicos induzidos por problemas nas escolas, problemas familiares e o estresse físico, como exercícios físicos vigorosos e intensos em fases etárias não recomendadas, podem alterar o padrão menstrual e muitas vezes ser motivo de sangramento ou também de amenorreia. Gravidez também pode acontecer na adolescência e crianças idade muito precoce. Por exemplo, eu já tive pacientes com 12 anos de idade que já estiveram grávidas e tiveram seus filhos com 13 anos de idade. Ou seja, sangramentos anormais também podem ser gravidez na adolescência, nessa adolescente de 13, 14 ou 15 anos. Infecções urinárias, infecções vaginais também podem representar sangramento, causas de sangramento, e são mais frequentes nessa idade porque é a idade muitas vezes que se inicia a vida sexual ou mesmo o cuidado com asseio vaginal se torna mais rudimentar e a criança muitas vezes, o adolescente muitas vezes não cuida bem, não faz sua higiene pessoal com muito cuidado, e isso pode ser motivo de corrimento e sangramentos uterinos. Causas anatômicas, como anomalias uterinas, também podem causar sangramento. Pessoas que têm, adolescentes que têm 2 úteros, adolescentes que têm septos vaginais, adolescentes que têm algumas alterações vaginais propriamente ditas, as alterações uretrais, elas podem se manifestar como sangramentos que saem pela vagina e que são muitas vezes confundidos com sangramentos uterinos. Deve-se lembrar que nem tudo que sai por baixo vem do útero. Então, fiquemos atentos para a possibilidade de sangramentos que vêm também da bexiga, como os tumores de bexiga, tumores renais, os cálculos renais e as infecções urinárias, que também são causas de sangramentos uterinos. Na idade adulta, existem outras causas muito importantes e que nós discutiremos num próximo vídeo, para não tornar muito extensa essa nossa conversa até agora. De todas essas causas que eu falei, eu chamaria atenção para as causas, principalmente as alterações hormonais vindas da imaturidade do sistema hipotálamo, ovário e os demais hormônios da tireoide, mas eu queria chamar muita atenção da possibilidade do abuso sexual de crianças na idade mais precoce, de 5, 6 anos de idade, e que é motivo de sangramento muitas vezes, e que a criança tem muito medo de contar para os seus pais, para a sua mãe, porque são ameaçadas, porque elas têm medo de ter represálias com isso e escondem dos seus pais a verdadeira causa do sangramento. Então, senhores pais, senhoras mães, fiquem atentos. Crianças com sangramento vaginal pode ser
um dos sinais de abuso sexual, quase sempre na sua própria casa ou até mesmo em colégios e atividades de grupos com outras crianças mesmo. Então, fica essa mensagem para vocês. Eu espero que a gente possa divulgar ao máximo esse vídeo. Eu agradeço o apoio das pessoas a todos os vídeos que até agora postamos e vamos fazer uma continuação desse vídeo para tratarmos de causas de sangramentos na idade adulta, nas mulheres da menopausa e depois da menopausa. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.